Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com muitas informações importantes, temos novidades e boas novidades sobre a negociação do Flamengo com o Zenit para contratar o meio atacante Claudinho. Adianto que as novidades são boas em relação a esse assunto. Temos também a atualização sobre a possível saída e a possível venda do lateral direito Wesley para um clube inglês. Temos também informações sobre o time do Flamengo para pegar o Fortaleza nessa quinta-feira. Eu considero uma boa escolha do técnico Tite. Já a gente vai falar que escolha é essa. Vou dar um spoiler, é para o setor ofensivo, para a vaga de Bruno Henrique e Cebolinha, dois jogadores que estarão ausentes contra o Fortaleza por conta de problemas físicos. Tem também dirigente do Flamengo sendo absolvido pelo STJD. Tem muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora. Vamos para as informações. Antes de mais nada, gente, na boa, eu queria entender o Corinthians. O Corinthians conversa com representantes de Balotelli e tenta contratar o atacante italiano. Augusto Melo, presidente do Timão, se reúne com agentes nesta quarta-feira e quer angariar recursos para viabilizar um contrato de 2 anos com o jogador. Avanço também dependerá do novo técnico Ramon Dias. Cara, o Corinthians deve a muita gente, deve inclusive a jogadores do atual elenco, e tá falando em contratação que custa caro. Balotelli tá embaixo, nem sei se vale a pena, pelo alto custo e pelo desempenho que ele vem tendo aí nos últimos anos. Lembrando que o Balotelli quase se tornou jogador do Flamengo lá em 2019. Os dirigentes saíram daqui do Rio, foram lá na Itália buscar o jogador, estava tudo bem encaminhado. Chegando lá, o empresário do atleta na ocasião, Mino Raiola, que Deus o tenha, quis mudar um monte de acordo que já tinha feito, e aí o Flamengo desistiu da contratação. Mas agora vamos falar de Flamengo, suspenso por 20 dias em primeira instância após declarações contra a arbitragem e a CBF. Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, é absolvido por unanimidade no pleno do STJD. Com isso, o dirigente que vinha trabalhando com o efeito suspensivo não precisará mais se afastar do seu cargo. My name is Max. My world is fire and blood. I'm scared, Thief. You can run, but you can't hide! Trabalhando com o efeito suspensivo, não precisará mais se afastar do seu cargo. Tá aí, fica aí o registro sobre Bruno Spindel, inclusive o principal homem nas negociações com o Flamengo. Já a gente vai falar sobre o mercado da bola. Você sabia? Tite alcançou a marca de 50 jogos como técnico do Flamengo, com 72% de aproveitamento. São 33 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Com esses números, ele alcança a marca de terceiro melhor treinador do time carioca nos últimos 10 anos, ficando atrás apenas, acredite, do Jorge Jesus, obviamente, e de Renato Gaúcho, hoje no Grêmio. Vamos falar de Flamengo e Fortaleza, que acontece nessa quinta-feira, 8 horas da noite, no Maracanã. Quase 43 mil ingressos vendidos até o momento, tá? Para esse duelo. Repito, o jogo nessa quinta no Maracanã, 8 horas da noite. A expectativa da diretoria é ter mais 55 mil presentes no estádio. Mais um jogo do Flamengo, portanto, de casa cheia no Maracanã. E para esse jogo, além dos desfalques dos jogadores uruguaios que estão com a seleção uruguaia, inclusive o Uruguai encara hoje a Colômbia para a disputa de quem vai para a final. Se perder hoje, volta mais cedo. Não, porque tem disputa de terceiro lugar também no final de semana, então para o Flamengo não muda mais nada, a não ser torcer para esses jogadores não se lesionarem. E, além desses desfalques, o Tite também não terá Everton, Cebolinha e Bruno Henrique, jogadores que estão com problemas físicos. E aí, quem o Tite vai colocar? Tchan, 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 tchan. Nós apuramos que ele botou o Matheus Gonçalves na atividade nessa quarta-feira, a última antes do duelo com Fortaleza. E o Matheus Gonçalves, que não vinha tendo muitas oportunidades com o técnico Tite, na verdade eu estava olhando os números dele aqui na temporada, são apenas 7 jogos no time profissional do Flamengo. E ele ficou muito tempo sem entrar em campo até a última partida, que ele ficou em campo 7 minutos contra o Cuiabá. Antes disso, ele havia jogado pelo time profissional lá no dia 1º de maio contra o Amazonas, quando ficou 11 minutos em campo. Antes, ele jogou contra o Bolívar, quando ficou 19 minutos em campo. E antes disso, cara, ele entrou contra o Nova Iguaçu, ficando 7 minutos em campo.
depois entrou contra o Madureira, ficando 10 minutos em campo, ou seja, é a primeira vez que ele será titular desde a chegada de Tite ao Flamengo. Uma baita oportunidade para o garoto. Eu falei aqui em vídeos anteriores, falei ontem, inclusive, eu acho que o Matheus Gonçalves deveria ser esse jogador titular na vaga de Bruno Henrique e Bruno Henrique, Everton, Cebolinha. Ele, quando não teve esses dois jogadores à disposição, o Tite colocou o Vitor Hugo e não deu certo. E o Matheus Gonçalves entrou 7 minutos no último duelo, mostrou que pode ter sim essa chance. E aí o provável Flamengo para encarar o Fortaleza tem Rossi no gol, segundo ele esboçou nessa quarta-feira, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Gerson, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Pedro. Então a única mudança aí em relação ao último jogo é a saída de Bruno Henrique, que se machucou no primeiro tempo contra o Cuiabá, e a entrada de Matheus Gonçalves. Diz aí, torcedor rubro-negro, gostou dessa opção, dessa escolha do técnico Tite? Ou faria diferente, colocaria Lohan, mudando um pouco o esquema tático? Quero a opinião de vocês, tá bom? Vamos falar agora de mercado da bola? Porque após recusar 12 milhões de euros, um pouco mais de 70 milhões de reais do Bournemouth, acho que é assim que se pronuncia, a galera riu bastante aí no último vídeo, Flamengo aumenta a pedida por Wesley para mais de 15 milhões de euros, ou seja, 89 milhões de reais. As conversas seguem e o clube inglês ficou de aumentar a oferta. O rubro-negro não tem pressa para vender o lateral. O Wesley tem contrato até o fim de 2025, não é um contrato longo, e multa rescisória de 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais. O Fla, inclusive, negociou uma renovação por no mínimo 4 anos. O clube não quer esperar muito para valorizar o atleta e correr o risco de perdê-lo em 2025 por um valor menor. Bom, o Wesley, ele tem dado conta do recado de maneira, assim, impressionante. Para mim não, porque eu sempre defendi o Wesley, ele viveu uma fase terrível com a camisa do Flamengo, mas eu sempre achei um garoto com muito potencial. Mas, de fato, me chama a atenção o desempenho dele na ausência do Varela durante esse período aí da Copa América. Vamos falar agora de Flamengo e Claudinho, porque a gente trouxe a informação mais cedo, lá no SBT Sport Rio, o Flamengo avançou bem na negociação por Claudinho. O Zenit respondeu ao Fla e disse que topa fazer negócio por 18 milhões de euros, dá mais de 100 milhões de reais, 106 para ser mais exato, pela cotação de hoje. O rubro-negro e o clube russo, através dos empresários do meio atacante, estão conversando sobre a forma de pagamento. A oferta do Fla ao jogador é por contrato de 5 anos. E ele já disse sim, tá? E por que ele disse sim ao Flamengo? Ah, ele quer sair da Rússia. Ele quer sair da Rússia porque ele entende que não tem mais o que fazer no Zenit e na Rússia. Por conta, inclusive, do que vem acontecendo lá na Rússia, o clube russo não pode disputar as principais competições da Europa, como a Champions League. E ele fica sem visibilidade, a verdade é essa. Porque a ideia, quando ele foi para lá, não foi apenas a proposta financeira. É porque o Zenit disputava grandes competições, mas hoje está impedido. Inclusive, é muito difícil um clube europeu fazer hoje negócio com o Zenit, por conta disso que está acontecendo lá na Rússia, que eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, não sei porquê, mas me sugeriram, na verdade, não falar essa palavra aqui no YouTube. E aí o Zenit, ele fica, entre aspas, assim, perdido lá, só disputando o campeonato russo e só. E aqui no Flamengo, além da visibilidade, ele vai ter oportunidade de brigar por títulos e além, é claro, da vitrine de poder um dia voltar à seleção brasileira, quem sabe. O Zenit está enrolando nessa situação porque deseja contratar um atleta para repor a saída do Claudinho. O Zenit já aceita vender o Claudinho, e o que eles falaram para o empresário a gente está correndo atrás de uma reposição. Então, entre aspas, eles vão segurando, cozinhando o Flamengo. Mas assim, o Zenit, como eu já falei em outros vídeos, dessa vez topa vender o jogador porque entende que o tempo vai passando e é melhor eles, entre aspas, lucrarem agora com o jogador a correr o risco de perder o jogador de graça futuramente quando o contrato for chegando ao fim. Então, pelo que eu estou entendendo aí, o Flamengo tem grande chance sim de contratar o Claudinho, já tem o sim do jogador, já tem o sim do Zenit para poder fazer negócio. O Flamengo já sabe quanto o Zenit quer, 18 milhões de euros, dá em torno aí, já repito, um pouco mais de 100 milhões de reais. Agora eles estão conversando sobre forma de pagamento.
acredito eu que o Flamengo dessa vez consiga a contratação do Claudinho, que para mim seria uma contratação absurda. Chega para ser titular? Não sei, mas chega para brigar sim por vaga de titular no time do Flamengo. Pode fazer o reserva imediato do Arrascaeta, pode jogar de ponta pela direita, então é um jogador extremamente versátil para o setor ofensivo do rubro-negro carioca. Diz aí, tá feliz com essa provável chegada do Claudinho? Pode comentar à vontade. Você se lembra deles? Ex-jogadores do Corinthians e Flamengo estão entre os artilheiros da Série C, veja o ranking. O artilheiro do Atlético e o goleador do Náutico lideram a lista dos atletas que mais marcaram gols na competição nacional, totalizando 15 gols na temporada. Confira a lista. A Série C do Campeonato Brasileiro 2024 continua a todo vapor. Foram realizadas 12 rodadas até agora, com 5 jogos atrasados. Na artilharia da competição, 2 jogadores se destacam como os maiores goleadores. Jonatas, que já passou por Cruzeiro e Corinthians, lidera a tabela com 8 gols. Logo atrás, Paulo Sérgio, ex-promessa do Flamengo, ocupa a segunda posição com 7 gols. O G elaborou o top 5 dos artilheiros do torneio. Lista dos artilheiros da Série C 2024. Jonatas Atlético Clube, 8 gols. Paulo Sérgio Náutico, 7 gols. Luiz Felipe São Bernardo, 6 gols. Igor Bahia Tombense, 6 gols. Thiago Marques CSA, 6 gols. Perfis de Jonatas e Paulo Sérgio. Jonatas. Nome: Jonatas Christian de Jesus. Idade: 35 anos. Posição: atacante. Clubes: Cruzeiro, Ipatinga, Vila Nova MG, AZ Alkmaar, Holanda, Brescia, Pescara, Torino e Latina, Itália, Elche e Real Sociedade, Espanha, Rubin Kazan, Rússia, Hannover 96, Alemanha, Corinthians, Al-Sharjah e Ata Clube, Emirados Árabes Unidos, Odisha FC, Índia, Náutico, Inter de Limeira e Atlético Clube. Paulo Sérgio. Nome: Paulo Sérgio Luiz de Souza. Idade: 35 anos. Posição: atacante. Clubes: Flamengo, Figueirense, Estoril Praia, Portugal, Náutico, Operário Ferroviário, Paraná, Avaí, Criciúma, Dubai Clube, Emirados Árabes, Daegu e Selgnão, Coreia do Sul, Fortaleza, Al-Qadisiyah, Arábia Saudita, Juventude, FC Cascavel, ABC, CSA, Ponte Preta, Santo André e Al-Merreikh, Sudão. Com 4 gols, na sequência da lista, aparecem Álvaro Oliveira Caxias, Jefinho Figueirense, David Atlético Clube, Pepico Botafogo da Paraíba, Daniel Amorim e Maurício Júnior Londrina, Jaderson Remo, Kaique São Bernardo. Classificação do G8. Volta Redonda, Atlético Clube, São Bernardo, Botafogo da Paraíba, Ferroviária, Londrina, Tombense, Figueirense. Classificação do Z4. 17, Aparecidense. 18, Sampaio Correia. 19, Caxias. 20, São José RS. Próximos jogos: Atlético Clube X Londrina, Botafogo da Paraíba X Confiança, Sampaio Correia X São José RS, Volta Redonda X São Bernardo, CSA X Floresta, Náutico X Figueirense, ABC X Tombense, Ferroviária X Remo, Caxias X Aparecidense, Ipiranga RS X Ferroviário.